Durante a história de One Piece apareceram diversos usuários de Akuma no Mi com poderes únicos e incomuns. Só que assim como temos aqueles que fazem um ótimo uso da sua fruta, também temos aqueles que são inexperientes e acabam não conseguindo extrair o potencial máximo dos poderes da sua Akuma no Mi, muitas vezes dando a entender que a fruta é ruim. Só que com um bom uso, essas frutas poderiam se tornar bem mais fortes. Então hoje vamos ver as Akuma no Mi fortes com usuários fracos. Como sabemos, para fazer um bom uso de uma Akuma no Mi, o principal requisito seria uma ótima criatividade. Só que atualmente há outra coisa que acaba sendo o requisito básico para se tornar forte em One Piece, que é o Haki. Então um usuário de Akuma no Mi que tem um ótimo domínio de Haki acaba sendo extremamente forte em combate. Só que não são todos os usuários que conseguem cumprir esse requisito, e isso acaba influenciando consideravelmente no poder da Akuma no Mi. E agora que tivemos essa pequena introdução, vamos começar essa lista falando da Dorodoro no Mi, que tem como usuário o Mr. Tree. Essa é uma paramécia que permite ao seu usuário produzir cera do seu corpo e moldá-la da forma que quiser, fazendo do seu usuário um homem-vela. A principal vantagem dessa Akuma no Mi, assim como mostrado pelo uso dado por Mr. Tree, é que o usuário é capaz de produzir cera do seu corpo e criar várias coisas moldando a cera. E quando essa cera endurece, ela se torna tão forte quanto o aço. Outra característica dessa cera é que ela também é resistente a determinada acidez, como o ácido estomacal de Banana One e a hidra de Magna. E um efeito estranho é que o cabelo do usuário se torna inflamável quando o poder da fruta é ativado, fazendo com que o usuário se assemelhe a uma vela acesa. Aparentemente, mesmo com a grande resistência da cera, ela pode ser destruída caso o alvo use um pedaço dela para quebrar o resto, fazendo com que ambas sejam destruídas. E a cera pode ser facilmente derretida se exposta ao calor, e isso inclui o fogo no topo da cabeça de Mr. Tree. Em geral, essa é uma fruta bem interessante, já que dependendo da criatividade e conhecimento do usuário, ele pode criar várias coisas de cera, e isso inclui armas ou até mesmo cópias de chave. Mr. Tree mostrou usar essa fruta para enganar seus adversários criando cópias de cera e também prender seus inimigos transformando-os em cera, ou até mesmo criando coisas básicas, como chaves. Só que com grande domínio em Haki, força física e técnica de luta, essa fruta poderia ser muito melhor aproveitada, já que o usuário poderia criar qualquer arma de cera e imbuir Haki nela, ganhando um melhor desempenho em combate. A segunda fruta dessa lista é a Akuma no Mi que pertence a Eric, a Kama Kama no Mi. Essa é uma paramécia exclusiva do anime de One Piece, que dá ao usuário a capacidade de gerar duas garras em forma de lâmina. Em geral, o poder dessa Akuma no Mi consiste em aumentar a unha do usuário em 2 polegadas, que são até mesmo capazes de cortar através do ar, fazendo assim lâminas de vácuo que podem cortar a qualquer distância, dando ao usuário a possibilidade de atacar a longo alcance. Mas essas unhas também podem ser usadas para combate de curto alcance, assim como vimos quando Eric cortou um marinheiro que estava batendo e retirado. Essa Akuma no Mi não parece ter uma fraqueza específica fora a água, porém Eric foi visto afiando suas unhas, dando a entender que ele tem que manter suas unhas afiadas a fim de aprimorar seus poderes. Em geral, Eric usava a lâmina de ar da Akuma no Mi mantendo uma certa distância do inimigo, porém ele também usava para combates de curta distância, só que mesmo Luffy foi capaz de resistir ao ataque de Eric com facilidade, mostrando que ele não era um usuário tão poderoso. Se essa fruta caísse nas mãos de um usuário experiente com técnicas de luta e capacidade de usar o Haki básico, as unhas poderiam ter um poder de corte superior ao mostrado por Eric, sendo capaz de causar muito mais danos ao inimigo ou até mesmo cortar coisas mais densas. Já em terceiro lugar temos a Akuma no Mi de Fox, a Noronoro no Mi. Essa é uma paramécia que foi mostrada no arco Long Rain Long Land, no qual é uma fruta que dá ao seu usuário a habilidade de disparar um raio dos dedos, deixando tudo que entra em contato lento por 30 segundos. Então a principal habilidade dessa fruta é gerar esse raio Norama Photon, no qual o usuário pode desacelerar literalmente qualquer coisa, desde objetos em movimento até mesmo seres vivos. Durante esse tempo de lentidão, o usuário da fruta pode fazer o que quiser com a coisa atingida. E de acordo com Fox, o raio Norama Photons ainda não é bem compreendido pela ciência. Quando a pessoa afetada é atingida por golpes, os efeitos são acumulados até que a pessoa volte à sua velocidade normal, recebendo o impacto acumulado de uma só vez, causando muito mais danos ao inimigo. E aparentemente esse raio pode ser refletido por espelhos. E a principal fraqueza da fruta é que o usuário não se torna imune ao raio, sendo assim ele pode ser facilmente afetado caso o adversário use algo para refletir o poder de volta para ele. Fox usou os poderes dessa fruta de uma forma muito básica, utilizando ela para trapacear no Dave Backfight. E sinceramente ele é o pior usuário de Akuma no Mi da história de One Piece. Caso essa fruta estivesse com um usuário realmente bom, ela poderia fazer um estrago enorme, já que os raios ao atingir o adversário permitem que os danos causados acumulem, fazendo assim um estrago muito maior. Então um usuário forte com ótimas estratégias e domínio de Haki poderia enganar seus adversários e basicamente fazer o que quiser durante 30 segundos, podendo facilmente derrotar o inimigo e ganhar a luta. Então essa fruta nas mãos de um usuário de Rokushika seria a melhor coisa, já que um usuário desse estilo de luta não precisa de mais de 30 segundos para matar um inimigo. A quarta fruta dessa lista é a Akuma no Mi de Shikishita, a Neko Neko no Mi modelo Guepardo. Essa é uma Zoan que dá ao seu usuário a capacidade de se transformar em uma forma híbrida e completa de um guepardo. Com isso, o usuário ganha uma enorme força e resistência padrão das frutas Zoan. Fora que graças ao animal correspondente dessa fruta ser o guepardo, o usuário acaba ganhando uma velocidade absurda em sua forma completa, que acaba aumentando consideravelmente em sua forma híbrida, já que todos seus atributos são somados.
Aparentemente, Shikishita usou os poderes dessa Akuma no Mi para ganhar corridas durante o Dave Backfight, não dando muita utilidade para essa Akuma no Mi em lutas. Mas provavelmente com o usuário mais experiente, essa fruta poderia dar uma velocidade absurda, sendo capaz até mesmo de dar um tipo de soro natural, que com o treinamento e aperfeiçoamento poderia ficar ainda mais poderoso. E levando em consideração que um ataque em alta velocidade causa ainda mais danos, o usuário dessa fruta poderia ganhar mais poder de ataque se usar sua velocidade junto ao Haki, dando ainda mais danos ao seu inimigo. E por fim temos a Yuki Uki no Mi, que pertence a Monet. Essa é uma fruta bem poderosa só pelo fato de ser Logia, além de que ela dá ao seu usuário a capacidade de criar, controlar e se tornar neve. Com isso, além do usuário se tornar imune ao frio devido ao elemento dessa Akuma no Mi, ele também pode criar e moldar a neve da maneira que quiser, como também criar neve o suficiente para encher uma sala inteira e se misturar no meio dela, dando assim ainda mais vantagens em combate. Além de que, como sendo uma Logia, o usuário pode deixar com que certos ataques passem por ele, só sendo afetado pelo Haki do armamento ou Kairoseki. Pelo visto, Monet usou os poderes dessa Akuma no Mi para andar pela parte congelada de Punk Hazard sem problemas, já que ela ganha resistência ao frio. Fora que ela também usou para combate, criando paredes resistentes de neve ou até mesmo uma tempestade de neve para atrapalhar seus adversários. Só que como Monet é uma cientista, ela acabou não sendo uma lutadora tão experiente. Então, com o usuário acostumado com lutas, essa fruta seria incrivelmente forte, já que além do usuário ter a intangibilidade, ele também poderia criar armas de neve que com o Haki se tornariam resistentes e capazes de causar danos e queimaduras de frio. Como disse o nosso tão amado Rob Lucy, não existem frutas fracas, só usuários ruins. E fora Mr. Tree e Monet que conseguiram dar um uso razoável às suas frutas, o resto basicamente desmereceu completamente a sua Akuma no Mi. Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, isso me ajuda muito e me motiva a trazer novos vídeos. Comenta aí o que você achou e eu espero te ver no próximo vídeo.